Nettie Stevens, a mulher que descobriu o segredo do sexo humano e foi roubada pela história. Imagine descobrir algo tão essencial que define a vida humana desde o primeiro segundo de existência. Imagine encontrar a chave que explica por que nascem meninos e meninas, algo que a humanidade tentou adivinhar por milhares de anos, e provar isso não por fé, nem por mito, mas por microscópio, ciência e coragem intelectual. Agora imagine que, mesmo assim, seu nome não aparece nos livros como deveria. Porque a história de Nettie Stevens não é apenas um caso de ciência. É um caso de roubo. Um roubo silencioso, polido, acadêmico. Um roubo que não precisa de escândalo público, nem de arma, nem de censura explícita. Um roubo que acontece com frases pequenas. Ela contribuiu, ela ajudou, ela participou, ela estava lá. Não estava. Nettie Stevens fez uma das descobertas mais importantes da biologia moderna. Ela provou que o sexo biológico é determinado por cromossomos específicos. Ela identificou, com precisão, aquilo que o mundo conhece hoje como X e IQ. E mostrou que o determinante do sexo não era a mãe, não era o destino, não era uma energia feminina ou masculina. Era genética, era célula, era ciência. E essa descoberta não foi pequena. Ela não explicou apenas um detalhe do corpo humano. Ela redefiniu toda a compreensão moderna sobre reprodução, hereditariedade e evolução. Ela abriu caminhos para a genética, para a medicina, para o entendimento de doenças ligadas ao sexo, para o próprio futuro da biologia. Mas o mundo não estava pronto para dar a uma mulher o status de fundadora. Então fizeram o que sempre fizeram. Deixaram que a descoberta sobrevivesse, mas não deixaram que a autora ocupasse o centro da história. Hoje nós vamos atravessar esse apagamento. Vamos entrar nos laboratórios, nos microscópios, nas universidades que não queriam mulheres, nas disputas de crédito que definem o que é lembrado e o que é enterrado. Porque Nettie Stevens não foi esquecida por falta de grandeza. Ela foi esquecida porque sua grandeza era inconveniente. O mundo antes da genética. Para entender o tamanho do que Nettie Stevens fez, você precisa entrar no mundo antes da genética. Um mundo em que as pessoas ainda explicavam nascimento, sexo e reprodução com superstição, religião e culpa. Um mundo onde mulheres eram responsabilizadas por quase tudo. Se uma criança nascia doente, era culpa da mãe. Se um bebê morria, era culpa da mãe. Se nascia uma menina, era culpa da mãe. Se nascia um menino, era como se fosse mérito do pai. O corpo feminino era tratado como um território de mistério e condenação. A ciência ainda engatinhava. As teorias mais comuns misturavam crenças antigas com tentativas mal resolvidas de biologia. Muitos médicos defendiam que o sexo do bebê dependia da força do sêmen, da posição do corpo, da dieta, do estado emocional da mulher, da vontade divina ou até do comportamento moral do casal. E isso tinha consequências reais. Mulheres carregavam uma culpa histórica por coisas que não controlavam. O sexo do bebê era um julgamento social. A maternidade era um campo de pressão. A ciência não havia libertado ninguém. Ela apenas dava nomes diferentes à mesma violência. E enquanto o mundo discutia com achismos, uma revolução silenciosa estava acontecendo em laboratórios. A descoberta das células, da divisão celular, dos cromossomos. Pouco a pouco, o invisível começava a virar visível. Mas mesmo esse avanço carregava um limite. As universidades eram controladas por homens. Os laboratórios eram dominados por homens. A autoria científica era quase sempre masculina. Mulheres, quando entravam pelas frestas, e quase sempre eram empurradas para o canto. Foi nesse mundo que Nettie Stevens decidiu fazer o mais perigoso. Não aceitar respostas prontas. Não aceitar mito. E não aceitar silêncio. A mulher que chegou tarde demais, e mesmo assim chegou. Nettie Stevens nasceu em 1861, nos Estados Unidos,
numa época em que o destino de uma mulher era previsível: casamento, filhos, serviço doméstico, discrição. Não havia espaço social real para mulheres se tornarem cientistas. A ideia era quase absurda. E o mais impressionante em Nettie é isso: ela não começou cedo. Ela não foi um prodígio celebrado. Ela não teve uma juventude com portas abertas. Ela levou anos para conseguir estudar de verdade. Trabalhou como professora, economizou, insistiu. Fez o que tantas mulheres precisaram fazer: tornar-se excelente no invisível antes de conquistar o mínimo espaço. E quando finalmente entrou em instituições de ensino superior, ela já era uma mulher adulta, em um ambiente onde juventude masculina era tratada como promessa e maturidade feminina era tratada como incômodo. Nettie estudou com rigor, com obstinação. Ela se formou em Stanford e depois seguiu para Bryn Mawr College, uma das poucas instituições que abriam espaço para mulheres na ciência. Ali, ela se especializou em biologia celular e embriologia, o território do microscópio. O território do invisível. E existe algo profundamente simbólico nisso. Nettie escolheu estudar aquilo que ninguém via, porque o poder sempre se esconde no que não é visível, e a verdade científica, muitas vezes, está justamente onde ninguém quer olhar. Ela não estava buscando fama, ela estava buscando prova, e prova, naquela época, era uma guerra. Quando uma mulher entra no laboratório. O fim do século XIX e começo do século XX foi um período explosivo na ciência. Darwin já havia mudado o mundo com a teoria da evolução. Mendel, mesmo ainda pouco reconhecido, havia plantado o embrião da genética. A microscopia avançava. As células começavam a revelar segredos. Os cromossomos apareciam como estruturas estranhas dentro do núcleo. Mas, ao mesmo tempo, a ciência era um território socialmente fechado. Universidades, sociedades científicas, laboratórios e publicações pertenciam a homens. O cientista era um personagem masculino. Uma mulher no laboratório era vista como exceção, como curiosidade ou como assistente, e isso define a tragédia de Nettie Stevens. Ela estava prestes a descobrir algo monumental, mas a estrutura ao redor dela já estava preparada para minimizar sua autoria. Mesmo antes da descoberta, Nettie já enfrentava um obstáculo invisível: a ideia de que mulheres não eram naturalmente feitas para a ciência dura. A crença de que mulheres eram emocionais demais, frágeis demais, incapazes para investigações complexas. Essas ideias não eram apenas preconceito social. Elas moldavam financiamento, cargos, convites e reconhecimento. Uma mulher podia estar no laboratório, mas não podia ser o centro. Nettie sabia disso. E mesmo assim, ela não recuou. Não tentou se adaptar para ser aceita. Ela escolheu o caminho mais raro: ser inegável. E ser inegável é o que sempre assustou o poder. A pergunta proibida: quem decide o sexo? Durante séculos, o sexo biológico foi tratado como um mistério quase sagrado. Mas na ciência moderna, tudo que é sagrado vira problema. Porque um cientista verdadeiro não aceita mistério como fim. Ele ou ela quer causa. No começo do século XX, o sexo ainda era explicado com teorias frágeis e disputas. Alguns acreditavam que o ambiente determinava o sexo. Outros achavam que era algo na mãe. Outros, no pai. Havia debate sobre força vital, sobre energia, sobre calor, nutrição, posição da placenta ou dominância de certos fatores. Nettie Stevens entrou nessa arena com uma postura diferente. Ela não queria teorias. Ela queria evidência. E para isso, ela escolheu um caminho genial: estudar insetos. Insetos têm cromossomos facilmente observáveis em microscópio. São modelos perfeitos para entender o que acontece nas células sexuais. Ela analisou células reprodutivas, espermatozoides, óvulos, embriões. E ela fez isso com um rigor quase obsessivo. Ela não estava tentando convencer ninguém com retórica. Ela estava tentando vencer com fato.
E isso muda tudo. Porque quando uma mulher vence com fato, não dá para chamá-la de histérica. Não dá para chamar de opinião. Não dá para chamar de exagero. Resta apenas uma saída: apagar. O microscópio como arma, paciência, precisão e revolução silenciosa. A ciência que Nat Stevens fazia não era glamurosa. Não era ciência de laboratório futurista com luzes e aplausos. Era ciência de paciência. Centenas de lâminas, horas de observação, repetição, comparação, medição, desenhos detalhados, notas precisas, uma vida dedicada ao invisível. Ela analisava o interior do corpo em uma era em que o interior ainda era um território misterioso. Ela observava cromossomos quando a palavra ainda não tinha o peso que tem hoje. Ela fazia aquilo que define grandes descobertas. Ela enxergava padrão onde outros viam ruído. E esse tipo de ciência exige uma virtude rara: insistência. A insistência de voltar ao microscópio, mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo quando não há aplauso. Mesmo quando o mundo já decidiu que você não será protagonista. Nat transformou esse trabalho silencioso em arma. Porque cada observação era um tijolo na construção de uma verdade que destruiria séculos de superstição. E quando a verdade finalmente apareceu, ela apareceu com clareza. O momento da prova. Nascem o X e o Y. Nat Stevens observou algo decisivo. Em certas espécies, os espermatozoides não eram todos iguais. Alguns carregavam um cromossomo maior, outros carregavam um cromossomo menor. E quando ela comparou isso com o sexo dos descendentes, ela percebeu um padrão absoluto. O óvulo sempre carregava o mesmo tipo de cromossomo. O espermatozoide não. Ou seja, o sexo era determinado pelo tipo de espermatozoide que fertilizava o óvulo. Isso era uma bomba científica, porque derrubava a ideia de que a mãe determinava o sexo. Derrubava a ideia de que o ambiente determinava o sexo. Derrubava mitos morais, religiosos e culturais. E, sobretudo, colocava um mecanismo real no centro: cromossomos. Nat Stevens demonstrou que existem cromossomos específicos responsáveis pela determinação do sexo. O que hoje chamamos de cromossomos X e Y. Essa descoberta não foi apenas um detalhe. Ela foi uma revolução na biologia. Ela foi uma chave para entender herança, genética e desenvolvimento. E o mais importante, foi uma descoberta feita por uma mulher em um mundo que não queria que mulheres fizessem descobertas. Nat provou. E ao provar, ela entrou no lugar mais perigoso de todos. O lugar onde o poder precisa escolher entre reconhecer ou silenciar. E o poder quase sempre escolhe silenciar. A descoberta que mudou a biologia, o impacto imediato e a resistência. O trabalho de Nat Stevens foi publicado e reconhecido por parte da comunidade científica. Afinal, os dados eram fortes. As evidências eram claras. Mas reconhecimento científico é diferente de consagração histórica. E é aqui que o apagamento se torna sofisticado. Quando uma mulher faz uma descoberta, muitas instituições reagem assim. Elas aceitam a descoberta, mas tentam deslocar o mérito. Tentam dizer que foi um avanço coletivo. Tentam afirmar que outros também estavam perto. Tentam dividir a autoria até que o nome dela se dissolva no ar. E foi exatamente isso que aconteceu com Nat. Sim, outros cientistas também pesquisavam o tema. Mas Nat foi a primeira a apresentar provas claras e diretas de que cromossomos determinam o sexo. Ela não estava perto. Ela estava lá. Mas a história, como sempre, é escrita por quem tem mais poder narrativo. E no início do século XX, quem tinha poder narrativo eram homens em cargos, homens em sociedades científicas, homens em universidades, homens em posições de influência. Nat tinha apenas o que o poder odeia: verdade. E a verdade, sozinha, não garante memória. O dia em que o roubo acontece, quando o nome dela some. Durante muito tempo, a descoberta dos cromossomos sexuais foi atribuída a cientistas homens, especialmente a Edmund Beecher Wilson
e outros nomes que circulavam com mais força institucional. E aqui precisamos dizer com clareza: Wilson era um cientista importante, sim, e também trabalhou nesse campo. Mas o modo como a história foi contada frequentemente reduz Nettie Stevens a coadjuvante. Às vezes, a história apaga completamente seu nome. Às vezes, menciona apenas de passagem, como se ela tivesse sido uma assistente, e não uma autora. Esse é o mecanismo clássico de apagamento feminino. A descoberta vira da ciência, mas o rosto vira masculino. Nettie não teve tempo de construir impérios acadêmicos. Ela não teve tempo de ocupar cargos de poder, e por isso, seu mérito ficou vulnerável. O roubo de crédito não acontece sempre com intenção explícita. Muitas vezes, ele acontece por inércia. As pessoas citam o homem mais famoso. Repetem o nome que já está nos livros, mantêm o cânone intacto. E assim, lentamente, o nome da mulher desaparece. E o desaparecimento em ciência é morte simbólica. Nettie Stevens morreu 2 vezes, uma como corpo, outra como memória. O preço de ser uma mulher na ciência: escassez, limites e solidão. A ciência exige tempo, exige estabilidade, exige financiamento, exige acesso, exige rede, exige espaço. E Nettie não teve nenhum desses privilégios em abundância. Ela viveu em uma época em que mulheres tinham menos recursos, menos cargos, menos oportunidades. Mesmo em instituições voltadas para mulheres, o alcance era limitado. Ela precisava lutar mais para obter menos. Além disso, ela viveu sob pressão constante, provar mais do que os homens, ser impecável, ser 2 vezes melhor para ser considerada metade. Ela não podia falhar. Um erro seria usado contra ela não como cientista, mas como mulher. E isso é um peso enorme. O custo disso é solidão. Muitos relatos sobre Nettie sugerem uma vida dedicada quase inteiramente ao trabalho. A ciência como caminho. A ciência como sobrevivência. A ciência como identidade. E, ironicamente, foi essa dedicação que permitiu a descoberta. Mas também foi essa dedicação que não foi recompensada da forma que deveria. A morte precoce, quando uma vida termina antes do reconhecimento. Em 1912, Nettie Stevens morre aos 50 anos. Um tempo curto para uma cientista. Um tempo curto para construir uma carreira de influência. Um tempo curto para proteger sua própria autoria. E isso pesa de maneira brutal. Porque ciência não é apenas descoberta. É disputa de narrativa. É também política. E quem morre cedo perde a chance de disputar a narrativa. Enquanto isso, outros cientistas viveram mais, publicaram mais, ocuparam cargos mais altos e naturalmente se tornaram as referências. O sistema, como sempre, favorece quem já é favorecido. Nettie morreu antes de ver a biologia moderna nascer plenamente. Antes da consolidação do campo da genética como conhecemos. Antes da era do DNA. Antes de ver a importância de sua descoberta explodir em alcance global. Ela entregou uma chave. E a história a colocou na gaveta. Mas o que ela descobriu não morreria com ela. O impacto real. Sem Nettie Stevens, a genética seria outra. Toda vez que você aprende sobre cromossomos sexuais na escola, você está vivendo dentro da descoberta de Nettie Stevens. Toda vez que a medicina fala de síndromes ligadas ao X ou ao Y, está ali. Toda vez que a biologia explica desenvolvimento embrionário, está ali. Toda vez que a ciência discute hereditariedade, está ali. Nettie Stevens não descobriu apenas uma curiosidade. Ela descobriu uma regra fundamental da vida. O que ela fez abriu caminho para que a genética se consolidasse. Foi um passo crucial para entender herança cromossômica. Foi uma base para o futuro da biologia. Foi uma peça essencial para o entendimento de como a vida se organiza. E talvez a parte mais perturbadora seja essa. Muita gente usa a descoberta dela sem saber o nome dela.
Isso é a assinatura do apagamento perfeito. Quando a mulher desaparece, mas o mundo continua usando o que ela criou. Por que ela foi esquecida? A história científica não é escrita apenas por fatos. Ela é escrita por instituições. Por universidades, por livros, por pesquisadores que decidem quem merece ser citado, por currículos escolares que escolhem o que ensinar. E instituições têm tendência a preservar o poder. Isso significa que o cânone científico frequentemente se constrói com nomes masculinos. Não porque mulheres não existiam, mas porque mulheres eram afastadas, minimizadas, removidas e silenciadas. Net Stevens foi vítima desse processo. Ela não tinha o aparato simbólico que transforma cientistas em lendas. Ela não tinha acesso às principais redes acadêmicas dominadas por homens. Ela não foi transformada em mito. E sem mito, a história tende a esquecer. E existe ainda um detalhe cruel. Como Net trabalhava em microscópio, em células, em estruturas invisíveis, sua própria ciência era silenciosa. Não tinha espetáculo. Não tinha narrativa pública. Era técnica. Era precisa. Era fria. E o mundo não gosta de histórias em que mulheres vencem pelo rigor. O mundo prefere musa, assistente, colaboradora. Mas Net não era nada disso. Ela era fundadora. O resgate. Quando a história começa a devolver o que roubou. Com o tempo, historiadores e historiadoras começaram a olhar para trás e perceber o erro. Muitos passaram a reconhecer que Net Stevens deveria ocupar um lugar central na história da biologia. Pesquisadoras feministas e estudiosos da história da ciência resgataram suas publicações, mostraram a cronologia, evidenciaram suas contribuições. E aí acontece um fenômeno curioso. Quando você resgata uma mulher apagada, você não apenas corrige o passado, você revela o quanto o passado foi manipulado. A história começa a parecer menos natural e mais construída. Começamos a perceber que muitos nomes masculinos foram inflados, enquanto nomes femininos foram diminuídos. Net Stevens reaparece como ela sempre foi, uma cientista gigantesca. Mas o resgate tardio nunca é perfeito, porque o dano já foi feito. Gerações cresceram sem saber seu nome. O imaginário coletivo já foi moldado. Mesmo assim, cada resgate é uma vitória. Porque lembrar é uma forma de justiça. Net Stevens ainda é perigosa porque ela prova uma coisa desconfortável. O mundo mentiu sobre quem construiu a ciência. Ela prova que mulheres estiveram no centro de descobertas essenciais e foram afastadas da narrativa. Ela prova que a neutralidade científica é um mito quando se trata de reconhecimento. Ela prova que mérito não garante memória. Poder garante memória. Ela é perigosa porque seu nome desmonta a história confortável. A história que faz parecer que homens sempre foram os protagonistas naturais do conhecimento. E isso tem efeito hoje. Porque quando uma menina vê apenas homens nos livros, ela aprende que ciência não é lugar dela. E isso não é apenas simbólico. Isso é estrutural. Isso decide futuro, carreira, autoestima, possibilidades. Net Stevens é uma ameaça porque ela devolve referência. E referência é poder. Você saberia que Net Stevens existiu sem este vídeo? Agora eu quero te fazer uma pergunta desconfortável. Você teria ouvido falar de Net Stevens se ninguém tivesse insistido em resgatá-la? Você teria aprendido o nome dela na escola? Teria visto seu rosto em livros? Teria ouvido professores citando-a como fundadora? Ou você, como quase todo mundo, teria aprendido uma versão limpa e masculina da história da biologia? A pergunta não é sobre culpa pessoal. É sobre estrutura. Porque o apagamento feminino é um sistema. Ele acontece por repetição. Ele acontece quando ninguém questiona. Ele acontece quando a sociedade aceita a história como se ela fosse inevitável. Mas ela não é inevitável. Net Stevens foi obrigada a ser invisível, não porque seu trabalho era pequeno,
mas porque ele era grande demais para caber no lugar que deram às mulheres naquela época. E por isso, o nome dela precisa ficar vivo. Se essa história te tocou, deixe nos comentários de onde você está assistindo e qual mulher apagada da história você quer ver aqui no canal. Inscreva-se, curta e compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a ciência também foi construída por mulheres. Porque existem mulheres que o tempo apaga. E existem mulheres que o tempo não consegue apagar, mesmo quando tenta. Net Stevens é uma delas.